começar, né, com uma oração, tá? Como a gente sempre começa, né? Agradecendo a Deus. Hoje é a última quarta-feira, né, do mês que nós estamos fazendo esse treinamento. E vamos orar para começar, tá? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por cada dia, por cada manhã que nós acordamos, ó Pai. Estamos bem, estamos vivos na Tua presença e podemos trabalhar, cuidar da nossa família e fazer a Tua vontade dia a dia, Senhor Deus. Fica conosco nesse treinamento, nessa noite. Fala aos nossos corações, aos corações de cada um que está aqui e que, que eu possa ser instrumento, Senhor, nas Tuas mãos, na vida de cada consultora e diretora aqui presente. Em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Bom, meninas. Gente, tá frio mesmo aqui, Itapeva. A pessoa ali tá de cachecol. Vou até contar para a Érica depois. Porque ontem veio no meu escritório de regata. Daí nós aqui com 4 graus de temperatura. Hoje está 1. Daí é sinal que a pessoa está com frio mesmo. Né? Vou contar para a Érica depois esse negócio. Olha, tô encapuçada. Daí aqui em casa é mais gelado ainda, né, Raquel? Raquel conhece aqui em casa. Não sei se você veio, quando você veio, estava frio, estava calor, Raquel? Era verão, frio? Tava mais ou menos. Mas aqui em casa é gelado, né? Porque tudo piso frio. Rê. Avião. E Hã? Deixa eu achar aqui o, o treinamento. Peraí só um pouquinho. Rê. Oi. Ah, agora você voltou. É que tá travando você. Não, eu saí para achar o treinamento, para achar a imagem do treinamento aqui, para abrir a imagem do treinamento aqui. Ah, beleza. Peraí. Ô, menina, está enxergando aí? Sim, Joia. Então, ó, hoje nós vamos falar sobre o equilíbrio emocional, né? Nos outros treinamentos a gente falou sobre o plano de ação desse mês, né? Que, que, que é a consistência premiada e tal. E expliquei, dei dicas para vocês, né? De como conseguir novos inícios, de como conseguir novas vendas, de triplicar essas vendas, né? é, Aumentar o número de clientes para maior possibilidade de vendas, né? E de inícios também. Semana passada nós falamos sobre a, o trabalho de anfitriã, que nos traz muito mais vendas e uns inícios muito mais concisos e fortes, tal. Mas, acima de tudo isso, né, tá a nossa inteligência emocional, tá? Nossa inteligência e nosso equilíbrio emocional, certo? Então, a gente pode saber fazer uma sessão muito bem feita, a gente pode saber fazer um início muito bem feito e tal, saber de tudo de Mary Kay, mas se a nossa inteligência, o nosso equilíbrio emocional, se nós não tivermos, né, tudo cai por água abaixo, porque eu vejo pessoas assim, ai, não consegui vender esse mês porque o meu periquito não tá bonzinho, né? Ah, porque eu tô com uma dorzinha de cabeça o mês inteiro chata, né?
já fiquei de cama. Então, uma outra falou para mim, eu me machuquei e tal, machuquei o meu braço esquerdo e tal, tô todo de cama. Eu quebrei meu braço esquerdo, tô todo de cama o mês inteiro, vou ter que ficar de cama 40 dias. Falei, mas o que que se quebrou? Ah, o braço esquerdo, o antebraço. Eu falei, e por que que você está de cama? Não, porque, porque eu resolvi ficar de cama para não fazer nada. Eu falei, entendi. Daí ela falou assim, então não consigo você vender. Eu falei, tá, e postar, né, mandar no WhatsApp, aproveitar, conversar com o cliente, você não consegue? Daí ela falou assim, não, não tô legal. Eu falei, mas por quê? Você está com depressão? Não, eu só estou aproveitando essa situação para eu ficar assim mesmo. E a pessoa vive de Mary Kay e não sabe como que vai pagar as contas esse mês porque ela quebrou o braço esquerdo, tá? Então, aqui vocês vão ver que eu coloco várias coisas, né? Então, aqui nessa primeira página, eu coloco Franklin Roosevelt que disse: a única coisa que temos a temer é o próprio medo, né? Medo de sair de casa, medo de oferecer, receber não, medo de ela usar os produtos e ela não gostar, medo de não receber, medo de não saber vender, medo de não saber cobrar, medo de não saber falar sobre os produtos, medo de não gostarem de mim, medo de não, sabe? Então, esses medos nos paralisam, né? Ontem eu vi uma postagem no Instagram e eu até repostei, mas eu não sei se está aqui ainda, que fala sobre a uma frase lida de um sentido para o outro, né? Não está mais aqui. De um sentido para o outro e falando, né? Que a, a graça, como é que é? A coragem abafa o medo. O medo abafa a coragem, assim, né? E depois mandava ler o contrário, né? A coragem abafa o medo, né? E é verdade. Então, a gente tem que saber, né? Não termos medos, né? E não termos colocar Deus à frente e pensar qual que é maior, né? A nossa necessidade, o nosso medo, né? E por que nós temos medo? Será que esse medo é real, né? Então, isso é uma das coisas, tá? Aqui é um pouquinho da minha história, né? É, aqui eu como cabeleireira, tá? Que eu acho que de todos que estão aqui, a Cibele conheceu, né, Si? Conheci. Ei, Oi. para Oi. mim não tá aparecendo você cabeleireira. Para ninguém tá? Para você tá, Si? Não, tá só a primeira página. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Hum. Clica no na tacinha aqui embaixo. Na quê? Sabe? Ó, olha para o seu lado direito embaixo aqui da Hum. sua apresentação. Tem Hum. um negocinho, menos e mais. Hum. Do lado do menos tem uma taça. Clica nela. Espera só um pouquinho, então eu vou ter que sair do Zoom aqui, peraí. Não, você tem que fazer isso. No Zoom? Não, é que você parou agora de compartilhar. Então agora eu vou compartilhar de novo. Então Ah, vai, compartilha. peraí. Espera aí que não apareceu ainda. Agora sim. Agora muda para a próxima. Não mudou. Aí, mudou? Não. Agora mudou. Agora tá certo. Mudou. Ah, tá. Então tá bom. Então aqui, ó, a minha história em Mary Kay, né? Então eu comecei como cabeleireira, né? Eu era cabeleireira. E aqui foi a minha mãe com o Matheus, né? No colo. Logo que o Matheus nasceu, ele nasceu logo que eu me formei. Aqui em cima é eu junto é, com a nossa nacional da época, a Anita Guerra, ela vinha, ela era dos Estados Unidos, ela era número um do mundo,
e ela vinha uma vez por ano só no retiro. E no primeiro seminário que eu fui, né, eu escondi atrás dela aí, porque estava muito gorda, ridículo, todo mundo bem arrumado, eu ridícula. E foi feita uma noite de fantasia, né? Não é fantasia, como é que isso aqui? Tropical. E eu estava tirando uma foto com ela, pode ver que ela está com uma cachorrinha na mão, a Gigi. Ela trouxe uma para cada uma de nós, né, que estávamos lá, que é a cachorrinha da senhora Mary Kay Ash, que ela tinha uma poodle, né, que ela pintava de rosa, que era a Gigi, né, e aí eu estou recebendo dela. Aqui do lado direito é eu, na primeira convenção, né, de diretoras, que tinha todo mês de agosto, tá? É, aqui pequenininha, aqui, desse tamanho. E aqui embaixo, minha família, né, eu, meu marido, o Alexandre, a Karen, meu filho Alexandre mais velho, a Karen, mulher dele, e eu, né, e o Matheus era pequenininho ainda, né, aqui tá? Então, aqui eu coloquei aqui para eu contar a minha história, né? Mas a maioria que está aqui hoje sabe. Então, a gente vai pular essa parte, porque ao meio aqui a gente vai estar falando isso, tá? Aqui são algumas conquistas minhas da Mary Kay, né? Essa aqui em cima, junto com a Suzana Strumiello, nós duas de azul, quando eu fui rainha da corte de iniciação do Seminário Brasil, né, na Mary Kay, ela me entregando os prêmios, é a hora que eu desci do palco, né? E ela me reconhecendo. Essas outras aqui embaixo, eu com na Suíça, né, lá no topo da neve. Aqui foi um dos momentos mais, no canto esquerdo de baixo, um dos momentos mais marcantes para mim, que é o último dia da viagem de Paris, que nós fizemos quase 1.500.000 pontos, e como unidade, né, eu não era nacional aqui ainda. É, Aqui, ó, eu estava em Paris, no Museu do Louvre. É, é, Aqui no meio também nós estávamos no Moulin Rouge. É, Aqui é Suíça, Suíça, FIFA. É na Suíça, né, bem? É FIFA. Na Suíça. Aqui em cima eu e ele em Veneza, na primeira viagem que nós fizemos a Veneza. Aqui deve ser Itália também. E esse aqui do canto esquerdo foi o encerramento de Paris, que todo encerramento da viagem das diretoras tops, eles fazem uma mega surpresa para gente, né? E nós fomos levados à porta desse castelo aqui, que foi fechado só para nós. É, E um frio danado também. E foi colocada essa passarela vermelha que desde a entrada do jardim, assim, até lá, na entrada onde estava o presidente da empresa, com aqueles caras que tocam trombeta, assim, né, anunciando, e cada uma que chegava, ele entregava uma rosa branca e falava: Seja bem-vinda, minha rainha. Né? Então, assim, teve uma recepção para nós aqui, quando a gente achou que era só aquilo dali, foi feita uma queima de fogos que saiu de canhões no quintal do palácio, que dá quase o tamanho da minha cidade inteira, no quintal do palácio, aqui, né, homenagem para nós, com uma música super linda e tal, uma mulher tocando violino, e o Álvaro Polanco, presidente da época, fazendo uma homenagem para nós. Depois que nós entramos nessa outra área aqui, que teve um jantar também mega chique, especial para nós, que eles sempre fazem assim, essas surpresas. Aqui não sei por que que não está dando para ver, mas o castelo inteiro era contornado com velas pequenininhas, a passadeira, todo o jardim, iluminando ele, né? Foi muito bonito, né? Aqui foi só o começo das viagens, né? Porque eu tive muito mais. Esse treinamento aqui eu fiz faz tempo já, mas eu nem era nacional nessa época aqui ainda, né? E, mas foi uma das conquistas, né? E aqui tá eu segurando uma base, pra vocês verem como é antigo, né? Que é a base é cor-de-rosa. Por quê? Porque a gente fala que o amor é a base de tudo, né? O amor pelas pessoas, pelas clientes, pelas consultoras, pelas diretoras, né? O próximo é a base de tudo. Então, eu quis colocar essa foto aqui
porque isso faz toda a diferença, né? Amor aos nossos sonhos, à nossa família, aquilo que a gente deseja, né? E isso que é a base de tudo do nosso negócio, tá? Aqui é uma foto minha, na minha antiga sala lá, né? Que não está muito diferente agora, porque eu procurei fazer igual lá embaixo, é, com os kits montados, né? Para que eu já deixo de sessão de cuidados com a pele, para quando a cliente chega, ela já ter ali, né? Às vezes eu marco, às vezes eu marco correndo, às vezes chega gente de última hora, né? Então, é nisso aqui que tudo acontece, né? Nós vendemos agora pelo digital, né? Pela loja virtual, nós vendemos é, através de WhatsApp e tudo mais, né? Instagram, mas é na sessão do cuidados com a pele, como eu já falei na aula passada, que tudo acontece, né, Sibeli? Tem gente que saiu de casa torta, do lado do escritório torta, ficou uma semana torta, veio pedir ajuda porque não conseguia se entortar. Foi até engraçado ela chegar 3 dias depois lá torta ainda. E então aqui eu mostro, né? Aqui atrás de mim é a galeria de diretoras e tal, da época, né? E aqui, quando essa foto da esquerda aqui foi quando, logo que eu me formei nacional, eu me formei nacional dia 1º de fevereiro, e dia 19 de fevereiro, se não me engano, eu já fui para o treinamento de nacionais em Dallas, né? Realizado pela empresa. E a Cintia, essa aqui é minha nacional, e a gente tem o costume de fazer um evento, né, chamado Seminário Conquistas, todo ano para reconhecer toda a corte, né, da nossa área e tal. E ela aproveitou para fazer o meu debut. E esse papel aqui, essa folha aqui, é bem a cara dela, né, Raquel? Porque a senhora Mary Kay Ash, ela plantava flores amarelas, rosas amarelas no quintal dela, para cada nacional que se formasse, ela colhia essas rosas, fazia um buquê e entregava, porque lembra o ouro, né? O quão ela é especial. Meninas, eu tô aqui em casa, eu tenho cachorro, e ele invoca às vezes ali na rua, né? E o bicho é enorme de grande, quem vê pensa que vai. E esse também, assim. E daí credo, quem está riscando minha tela? Ela esqueceu de comprar essas rosas, daí ela foi na portaria do hotel e pediu para imprimir isso aqui para mim, né? E tanto é que tem lá no meu escritório, eu até plastifiquei, porque isso aqui vai ficar para a história, né? Porque onde já se viu. E daí, no canto de cima direito, é eu com ela no retiro que nós fizemos lá em Atibaia. E nós trabalhamos a criança, interior e tudo mais, né? E nós duas, a gente se vestiu, de pijama igual, Maria Chiquinha e tal. E nós estávamos até entregando de surpresa, né? Uma boneca Suzy, né? Para cada uma e tal. Tinha brinquedos, aqueles brinquedões, tudo, né? Para todo mundo brincar, soltar a criança, né? Interior. E aqui embaixo, nós duas também, nesse mesmo retiro, na hora do treinamento, né? Que foi o primeiro retiro que nós fizemos como Migo Nacional, né? Porque ela é minha nacional sênior, ou seja, minha nacional superior, né? E aqui, essa foto aqui do meio maior é logo depois desse dia aqui da Cíntia. Normalmente a Mary Kay ela faz um evento ela faz um debut para nós, que é a apresentação nossa na sociedade, né? Igual o debut de 15 anos, como diretora nacional. Tem um mosquito aqui em algum lugar. é, Como diretora nacional, e não pôde ser Itapeva porque aqui na minha cidade não tinha lugar que coubesse no mínimo 5.000 pessoas. Então foi feito em Sorocaba, Nossa. e a minha mãe foi levada de surpresa num dia mais frio que hoje, no mês de junho, e ela, claro que ela não ia conseguir ir
no de São Paulo, né, que foi feito quase um ano depois, porque eu me formei depois do seminário. O seminário normalmente é em janeiro, eu me formei de 1º de fevereiro, e ela não pôde ir no São Paulo, ficava inviável, minha mãe tinha a coluna quebrada, e fizeram surpresa para mim. O Nilco e o Matheus chegaram antes, eu dormi lá, né, eu estava lá já, e eles chegaram antes e falaram que o Lê estava tentando, né, esse meu filho aqui, estava tentando trazer minha mãe, mas estava difícil, né, e tal, por conta das condições dela, do frio. E daí ele chegou também antes, né, dela, sentou do meu lado, falou que não tinha conseguido e tal. Eu falei, tá bom, filho, né? Mas o meu sonho era que ela me visse nacional, né, que eu me formasse antes dela ir embora, e que, além de tudo, ela subisse comigo no palco, de nacional. E quando ela chegou, tem um vídeo, se vocês buscarem lá no meu Instagram, em março de 2 anos atrás, acho, é, ou do ano passado, não sei, acho que do ano passado, eu coloquei lá a hora que eu fechei os números, e eles levaram ela no meu escritório, porque ela não descia mais a escada, o Alexandre carregou. Ela chegando aí, que daí eu não vi mais nada do que o Álvaro Polanco falou, fui ver depois a gravação. Até hoje eu não sei quem é a pessoa que gravou, né, tudo. E depois, na hora que eu subi no palco, né, a primeira coisa que eu tentei gritar, né, mas não podia por falta de educação, eu gritei que era conseguimos, né, que todos os diretores sabiam disso, né, que eu queria que ela visse, que ela subisse também no palco, né, comigo nacional, tá? É, aqui, é, quer saber como conquistar tudo isso? Em primeiro lugar é a oração, né? Primeiro a gente tem que orar, colocar nas mãos de Deus, tá sempre orando, em equilíbrio com a sua parte espiritual, né? Em plena ordenância com as vontades de Deus, né? E depois você trabalhar o seu equilíbrio emocional, né? Porque nós somos corpo, alma e espírito, né? Então, nós temos que cuidar do nosso corpo, nós temos que nos alimentar bem, nós temos que fazer exercícios e tudo mais, porém, nós temos também que cuidar da nossa parte emocional e da nossa parte espiritual. Então, quando os três andam juntos, né, tudo fica mais fácil. E como manter o equilíbrio emocional perante as adversidades da vida, né? Então, gente, para vocês entenderem, esse risco vermelho aqui foi alguém que fez aí, tá? Não é meu, tá? Alguém que fez aí na tela sem querer, e então ficou. Então, como manter o equilíbrio emocional perante as adversidades da vida? Porque Deus já fala, né, na Bíblia, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, aqui nós teremos aflições de diversas, todo mundo tem, é, cada um tem os seus desafios, um ou mais de um, né? Seja na família, seja no emprego, seja, é, sei lá, qualquer que seja ele, mas todo mundo tem, né? Mas como manter o equilíbrio emocional perante essas diversidades, né? Como você se manter firme, e tudo mais, perante todas as adversidades, perante todos os desafios que a vida a cada dia nos apresenta, né? Todo dia a vida nos apresenta alguma coisa, seja ela pequena, grande, né? Como é, ontem vocês viram, né? A, a, ou antes de ontem, não sei, ontem, segunda-feira, que foi bloqueado meus dois outros números, né? Foi cancelado, perdi, né? Mais dois números, e tivemos que comprar outro. Daí vocês falarem oi para ela salvar lá e tudo mais, né? E ontem aconteceu um outro negócio, hoje foi outra coisa, e assim, só lá no escritório, né? Então, como lidar com tudo isso, né? Eu tenho hora que eu começo a dar risada, porque, eu falei, gente, brincadeira, né? E eu falei, tá, e agora? Qual vai ser o próximo, né?
E eu sou evangélica e eu já viro falar desse aqui, ó, falando assim, ó, pode sair daí, que você não pertence ao meu espaço, você não tem lugar aqui, você se levantou para cair, então tchau, né? E vou, né, brigando e lutando, né? Todos, sem exceção, debatemos em algum momento das nossas vidas com as adversidades. Vimos a nossa zona, vimos a nossa zona de conforto ser abalada, os objetivos a caírem por terra, os nossos pensamentos ficam confusos, estalam os pensamentos negativos e emerge algum tipo de sofrimento. Na sequência do sofrimento, seja por perda ou por desilusão, por fracasso, por abalo, por trauma. É muito comum sofrer de algum tipo de ansiedade, ou, em outros casos, instalar-se um estado deprimido, né, de depressão. Essas são reações normais e comuns na presença da adversidade e podem ser funcionais e adaptativas, mas apenas o tempo necessário para pers- perspectivar um caminho para a solução. Claro que cada pessoa reage de formas diferentes, mas certamente muitos de nós podemos ficar presos em comportamentos, sentimentos e pensamentos que em nada contribuem para o reequilíbrio emocional. Perante as dificuldades da vida, algumas das nossas formas de adversidade são muito mais destrutivas e prejudiciais do que assertivas e funcionais. Então, algumas das nossas formas de lidar com as adversidades da vida, né? Da forma de lidar com elas, são muito mais destrutivas do que e prejudiciais do que assertivas e funcionais. Então, na maioria dos casos, os desafios maiores que vocês vão ver que eu não falo problema, porque o problema trava o nosso cérebro, impede a gente de querer ir para frente e solucionar ele. E o desafio, quando você troca a palavra problema pela palavra desafio, o cérebro entende que você tem que lutar para você conquistar aquilo, né? Então, na maioria das vezes, a forma com que lidamos com os desafios da vida, com as adversidades, são muito mais destrutivas e prejudiciais do que, do que assertivas e funcionais. Ou seja, elas são piores do que o próprio problema. Elas são maiores do que o próprio problema. Então, a forma de lidar com eles é muito maior, muito pior, né? E destrói muito mais, atrapalha muito mais seu crescimento, seu desenvolvimento, seu casamento, sua família, seu convívio, né? E tudo mais, do que o próprio problema em si, né? Então, a gente tem que saber enxergar e saber como que nós devemos lidar com esse desafio, com esse problema, com essa adversidade, de forma inteligente, né? Com equilíbrio, para que ele não, que a nossa a, a, o nosso lidar, o nosso tratar, o nosso resolver esse problema não se torne maior ainda do que o próprio problema e seja uma coisa assertiva e funcional, né? Dê tempo a si mesmo para processar os acontecimentos. Quando você se deparar com a adversidade, é importante ocupar algum do seu tempo para processar o que está acontecendo. Pensar, né? Analisar primeiro, nossa, por que aconteceu isso? Por que deve estar acontecendo isso? Será que é isso mesmo? Será que é verdade? Será que eu não estou aumentando? Será que eu não estou deixando isso maior do que é, né? E aumentando ainda mais esse problema. Então, a gente tem que parar, respirar, né? E pensar, esperar passar um pouco, fazer alguma outra coisa e comer, porque às vezes é fome, passa, né? Ou vai dormir que esquece, né? E esses dias eu recebi uma mensagem da Sônia Amaral falando assim: se você acha que você vai se livrar da minha amizade esse ano, não sei o quê, não sei o quê, vai dormir que passa.
Vai comer ou vai dormir porque é fome ou é sono, porque amanhã você acorda de boa que nossa amizade não vai passar. Alguma coisa assim, achei o sarro. Então, a gente tem que parar, respirar, né? Eu vou falar sobre isso ainda. Nunca reagir, né? Mas parar, respirar e agir. Principalmente quando a gente recebe mensagens por escrito, né? E tal, porque às vezes a pessoa na pressa não pôs pontuação e tal, e você não tá legal, e ela pode ter falado uma frase no sentido positivo, carinhoso, mas você não está legal e você entende aquela frase de maneira diferente, né? A pontuação pode mudar tudo também. Então, às vezes é coisa que acontece cara a cara também. Estou dando exemplo de frases por conta do WhatsApp, né? Por isso que muitas vezes eu prefiro mandar áudio. Para quê? Para que a pessoa sinta o tom da minha voz, né? Saiba com que tonalidade eu estou falando, né? Qual a intenção, porque no som da nossa voz, a intenção daquela fala, ela vai sair correta, né? Então, é melhor a gente fazer ligação por vídeo, né? Se não dá, vai por áudio, né? E se for ter que ser por mensagem, faz, pensa bem a pontuação, o que que você está querendo dizer com aquilo, né? Principalmente se for para algum assunto mais sério, né? Algumas pessoas vão dizer-lhe para esquecer e seguir em frente, para levantar a cabeça. Mas se você tentar seguir em frente imediatamente, sem reflexão, sem analisar os seus sentimentos e pensamentos, o que eles lhe transmitem, né? E qual. Peraí. Ai, isso. Peraí. Ué, tá indo para frente ou para trás? Peraí, só um pouquinho, meninas. É, mas se você tentar seguir em frente imediatamente, sem reflexão, sem analisar os seus sentimentos, pensamentos, o que eles lhe transmitem e qual impacto que isso pode ter em si, na sua vida e na forma como vai passar a olhar o mundo, ou essa pessoa em si, ou situações futuras, certamente será benéfico. Pode demorar um dia, pode levar uma semana, pode levar um mês, mas o importante é ter o seu tempo de reflexão, o que nós chamamos de luto, tá? O luto, ele não se dá só quando morre alguém, mas quando a gente termina um namoro, um casamento, uma amizade, é, um negócio, né? Quando você discute com alguém, quando você se sente ofendido ou ofende alguém, uma situação que você acha que você foi colocado à prova, né? Alguma coisa assim que você ou colocou alguém à prova, né? A gente precisa desse tempo para se analisar, né, para viver esse momento e se autoanalisar. Por quê? Porque para você não cometer isso futuramente, para você não fazer isso novamente, ver o que levou você a fazer aquilo, que ponto pode ter machucado a pessoa, que ponto pode ter te machucado, né? Se isso vai ficar remoendo em você ou não, se você tem que liberar um perdão ou não, né? Se você tem que perdoar, né? Ou se perdoar muitas vezes, tá? Então, mas a gente tem que viver esse luto e essa análise e leitura do sucedido. A chave é certificar-se de que retém-se nessa análise apenas o tempo suficiente para perspe perspectivar um caminho, tá? Ficar recorrente num ciclo de avaliações ou um emaranhado nos acontecimentos, à espera que melhores dias apareçam, pode fazer com que você fique mentalmente paralisado e incapaz de seguir em frente.
que eu quis dizer com isso? É que todo luto, todo tempo de análise, todo luto também, tá? Ele tem que ter um começo, um meio e um fim, tá? Seja ele qual for, e principalmente o luto de morte, tá? Porque facilmente, quando a gente não coloca um limite para isso, quando a gente não resolve levantar a cabeça, decidir logo, né, e resolver aquilo dentro de nós e tal, e falar, não, eu tenho que seguir, eu errei, ou eu perdi essa pessoa, foi o tempo dela, era a vontade de Deus e tal, e agora o que que eu tenho que fazer para seguir sem ela e tal, como que eu vou fazer? Então vamos lá elaborar isso, pensar e analisar. Por quê? Porque quanto mais paralisado ali, você ficar recorrente desse luto, desse tempo de análise ali, é, é, esperando melhores situações para você correr atrás, ou esperando é, a melhor data para você fazer, um dia melhor e tal, coisas boas aparecerem como sinal para você, né, sair daquele momento, pode fazer com que você fique mentalmente paralisado e incapaz de seguir em frente, e aquilo vira um ciclo vicioso. Cada vez você vai ainda mais para o buraco, né? Cada vez você vai ainda mais cair e se afundar, tá? Olha eu de novo. Isso, gente. Peraí. Eu juro que se esse negócio cair de novo aqui, é, eu vou surtar. Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Tô aqui, né? Agora aqui, ó. Evite reações descabidas. Haja, não reaja, tá? Aquilo que eu falei. Não reaja. Pare, respire e haja com preciso, né? Porque sempre quando a gente reage, a gente se arrepende daquilo que a gente fala, daquilo que a gente faz, porque a gente vai no impulso, né? Na força do ódio ali. Então, isso é muito perigoso, tá? Ótimo, Renata. E daí, como que eu faço isso? Me conta, né? Então, sempre a gente tem que ter na balança aqui, ó, o coração e o cérebro, a razão e a emoção. Muitas vezes, hoje, da minha idade, eu prefiro mais ter paz do que ter razão, tá? Eu estou nessa fase de querer ter paz do que ter razão, tá? Então, ó, tá ali, ó, da balança. Então, você tem que sempre, antes disso, respirar, analisar, né, pensar, sair, deixar a pessoa falando sozinha, que se for o caso, seja uma discussão, tá? Para você pôr ali na balança, tá? A razão, que é o cérebro, e a emoção, que é o coração, né? Do que realmente vale, do que realmente vale a pena, se vale fazer. Então, o que tem mais peso ali para você, né? Então, a gente tem que aprender a ter esse equilíbrio aqui, equilibrar as duas coisas, né? Porque muitas vezes vale mais a pena a gente ter paz, 99,999% vale mais a pena a gente ter paz do que ter razão. Só que tem hora que mexe com o brio da gente, né? Então a gente prefere deixar a razão ali. E só que mesmo deixando a razão ali bem clara, nós temos que sempre também não reagir, né? Parar, pensar e agir e falar de maneira concisa, de maneira objetiva, de maneira clara, sem repetição, sem gritos, né?
De maneira, porque se você está certo, se você está com a razão, se a pessoa falou coisa errada de você, que você não deve, você não precisa se exaltar, você não precisa é, brigar e humilhar e falar coisas dela, porque você vai perder totalmente a sua razão, né? Então, é você respirar, né? Tomar fôlego, pensar, tá totalmente equivocado de você, porque também as pessoas não podem ir falando de nós, né? E a gente deixar isso passar, né? Então, mas a gente tem que ter esse equilíbrio aqui em tudo, né? Na nossa vida pessoal, emocional, familiar, de casamento, sentimental, né? Das nossas amizades, da nossa família. Então, dentro da nossa igreja. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio aqui, dentro do nosso casamento, porque nós temos que pensar que cada um vem de um tipo de criação, cada um vem de um tipo de pode ou não pode, deve ou não deve, costumes dentro da casa, né? Então é um tempo de adaptação e muitas vezes a gente tem costume, isso na nossa liderança, isso nós como consultoras, dos nossos clientes, isso na nossa casa, isso com os nossos amigos. Nunca o culpado é a gente, nunca o errado é a gente, sempre o culpado é o outro, né? O culpado é o outro, o errado é o outro, e nunca nós. Nós somos perfeitos, nós não temos erros, nós somos extremamente amáveis, né? Nunca fazemos nada de errado. E na Bíblia fala que o único perfeito, sem pecado nenhum, que viveu na terra foi Jesus Cristo, né? Então nós temos que reconhecer tudo isso. E tá reclamando do marido, tá reclamando, tá, o que que eu posso fazer para mudar isso? O que que eu posso fazer para mudar a atitude do meu filho? O que que eu posso fazer para mudar a atitude da minha amiga comigo, que ela tem essa atitude? Ah, então o cliente é difícil de lidar porque ela, mas o que será que ela passa? O que será que ela vive na casa dela? Por que que ela é assim? Será que ela é carente? Por que que ela é carente? Por que que ela gosta de vir e ficar conversando e não comprar nada, muitas vezes? Por quê? Porque às vezes ela não tem carinho na casa, ela não tem é, alguém que converse com ela na casa, né? A gente tem que saber o que está por trás de tudo aquilo. E eu costumo falar que o segredo da minha liderança é, que eu sou, acho que a única nacional, se não for a única, tem mais uma só, que não tem formação acadêmica, porque eu sou acidente, né, com 19 anos, e eu faltava 6 meses para terminar a faculdade de Educação Física, e meu pai, no sistema nervoso, devido ao que eu passei, ele esqueceu de trancar e eu não voltei depois, né, não tive pique. E então eu não tenho formação acadêmica. Se eu for presa, se eu fizer alguma coisa, vou presa, vou passar normal, nem isso eu tenho, né? Não posso perder meu réu primário, e, e, e que moram numa cidade tão pequena quanto a minha, né? Então, e eu acho que o que faz a diferença é eu gostar de pessoas, eu gostar de receber consultora, diretora, na minha cliente, no meu escritório, na minha casa, eu gostar de saber das histórias e desafios de cada um, porque cada uma tem o seu passado, aquilo que traz, carrega com você os traumas e tudo mais. E quem teve no retiro com o Dr. Nelson, seja nesse ou no anterior, sabe o quanto a Renatinha lá, né, a nossa criança interior, a Cibelinha, a Raquelzinha, né, a Soninha, deixa eu ver quem mais está aqui, a Doloresinha, a Sheilinha, né, a Cidinha, que já está certo aqui, né, a Soninha, a Jessiquinha, tá? Deve ter as minhas duas Sônias aqui, a Sônia Amaral e a Sônia Vilas Boas. E então só Deus sabe, né, o que cada uma dessa carrega lá no interior e carrega traumas que muitas vezes a gente nem sabe, né? Às vezes a gente nem, a própria pessoa nem sabe que ela carrega, que ela faz aquilo, que ela age daquela forma, né? Porque a criação dela foi aquilo, ela viveu aquilo, então, e muitas vezes a gente tem que procurar saber o porquê que a pessoa é daquele jeito e não ir julgando e tratando mal. Então, nessas horas, a gente tem que ter esse equilíbrio, né? E procurar saber e ver se a pessoa mesmo está errada ou se é nós e o porquê que ela está fazendo aquilo, né? Porque para ela muitas vezes pode ser comum.
tá? Como eu falei do casamento, muitas vezes o seu marido está fazendo aquilo e tal, mas para ele é comum porque ele viveu fazendo aquilo, né? Então, muitas vezes nós precisamos mudar para que o nosso cônjuge mude através das nossas ações, dos nossos comportamentos, né? E isso vale para tudo. Respire, reflita, coloque tudo na balança. Veja se é tudo isso mesmo, ou se foi você que deixou a situação maior do que é. Separe o que é emoção e o que é razão. Coloque literalmente numa balança e aprenda, antes de tudo, a olhar para trás e para o mundo à sua volta. Quando eu falo olhar para trás, olhar para trás, sim, pelo que você já passou, pelo que você já viveu. Se você não cometeu um erro desse, se você não fez algo parecido, ou se você nunca fez nada para essa pessoa, alguma coisa assim, né? E para o mundo à sua volta, no sentido também de você olhar para trás e você ver que tem situações muito piores que aquela, tem pessoas vivendo situações muito piores do que aquela que você está vivendo e você está reclamando, né? Esses dias a Mayara, minha amiga, postou que ela estava passando uma pilha de roupa, né? E normalmente o que mais se ouve, nossa, que saco, tem que passar essa pilha de roupa, né? E tal. E você já parou para pensar que você poderia não ter nada daquelas roupas? E você não estaria passando aquelas roupas porque você não tem aquelas roupas. Então, as nossas palavras têm poder. Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que nós liberamos da nossa boca, né? Porque nós não percebemos, mas o mundo espiritual está aí ouvindo. Então, às vezes a gente reclama, 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 e a palavra reclamar ela significa clamar duas vezes. Então, você está clamando negativamente sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre as suas roupas, no caso, né? E tudo mais, duas vezes ou milhões de vezes mais, quantas vezes nós fazemos isso durante a semana, né? Reclamamos por uma comida, reclamamos por uma. Ao invés de nós agradecermos, né, pelaquela comida, pela casa, pelo chuveiro, por estar dentro de um lugar fechado, coberto, né, por termos muita roupa para passar, né? E Deus vai só honrar e multiplicar, agradecer pelas clientes, agradecer e abençoar aquelas clientes, aquelas costuras que nós temos. Por quê? Porque são elas que estão nos dando sustento, né? Agradecer, orar, conversar com elas, saber o porquê, né? Então, a senhora Mary Kay Ash sempre falava que toda mulher tem um colar pendurado no pescoço, falando, faça-me sentir importante. Então, muitas vezes, por isso que elas vão até nós, por causa do nosso diferencial de trabalho. Porque muitas vezes elas não querem nem comprar, mas elas querem ser ouvidas, elas querem ser amadas, elas querem ser cuidadas. Que muitas, assim, ganham pensão do marido vivo, né? Ganham 10, 12 mil por mês. Eu tenho uma cliente que ela ganha 16 mil por mês, o marido casada, mora na mesma casa, para gastar no que ela quer. E o marido banca toda a casa. Mas ela é vazia, ela se sente. é, é, ela não acha que ela tem valor. Por quê? Porque o marido não diz um eu te amo para ela. O marido não dá um abraço, um beijo inesperado nela, falando que ama, né? Porque ele fala assim: já dou tudo para você, você já faz o que você quiser, você não precisa mais nada, né? Então, às vezes ela vai lá no escritório, a gente senta, fica conversando, porque eu sei que ela só quer aquilo. E às vezes ela compra algumas coisas, né? Tem vezes que ela pede mesmo, porque acabou. Mas nem sempre. Às vezes é carência. E principalmente essas pessoas muito ricas, elas chegam em loja, a tendência dessas lojas não é nem ouvir o que elas querem, é mais empurrar, empurrar, empurrar e vender, 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 e elas se sentem usadas, né? Então, eu acredito que esse é um grande diferencial meu perante muitas outras nacionais aí,
e que fez a diferença no meu negócio. Quando eu fechei o salão, o que eu mais senti falta foi das pessoas perguntarem e quererem saber de fato o que eu queria fazer no meu cabelo, como eu queria meu cabelo. Porque eu sentava, né, e elas iam fazendo o que elas queriam. E eu nunca fiz isso com cliente minha. Eu sempre respeitei, eu sempre perguntei, eu dava a minha opinião, porque às vezes chegava uma pessoa com cabelo bem minguadinho, igual da Xuxa, querendo um cabelo igual da Cleo Pires, entendeu? Então, assim, não dá, né? Então, você tem que esclarecer, tem que, né, explicar, tal. Muitas vezes chegava nervosa, um puta cabelão, chegava cortando curtinho, e falei, peraí, é sistema nervoso, tá querendo mudar a vida, não vai mudar a vida no cabelo, né? Então, eu sempre respeitei, procurei conhecer, ver o porquê que ela estava querendo fazer aquilo, né? Então, e isso faz toda a diferença. Então, quando eu comecei a ter que ir em salão, eu senti muita falta disso, sabe? Cara, dá para ouvir o que eu estou pedindo? Né? Uma vez eu fui pedir para cortar um Chanel de bico. Todo mundo sabe o que que é Chanel de bico, né? Até quem é leigo sabe. A pessoa teve que cortar meu cabelo 3 vezes. E depois ela queria cobrar 3 cortes. Falei, não, você não me perguntou, eu tive que falar no meio do corte, você cortou as 3 vezes errada e a terceira agora ainda não está do jeito que eu esperava, porque senão eu ia ficar com o cabelo no meio da cabeça para virar Chanel do bico. E eu vou pagar um só e olha lá ainda, porque a falta de respeito que você teve comigo com o que eu realmente queria, eu não deveria ter pago nada, né? Então, eu acho que isso faz toda a diferença, né? Então, quando a gente tem que olhar para trás, que eu falo, é você parar e olhar para situações piores que a sua, né? E parar de reclamar da nossa situação e passar a agradecer, né? Porque a gratidão, a gratidão verdadeira, né? Ela é um princípio muito sério, cristão, milenar, e ela abre portas, tá? A reação imediata pode trazer grandes danos em qualquer situação ou área da sua vida, mas a ação pode definir o rumo da sua história. Então, quando você pensa antes de reagir, quando você ora, quando você analisa todos os fatos, o seu, o da pessoa, o porquê de tudo e tal, com certeza a sua ação vai ser mais certeira e vai poder definir tudo isso. Considere as possibilidades. Ao fazer a si mesmo algumas perguntas simples, um mundo de opções se abrirão para você. O que é possível? Pergunta simples, né, que vocês podem fazer. O que posso fazer? Ao perguntar o que é possível, você abre-se a possibilidade, coloca-se num cenário positivo, construtivo e capacitador. Você permite-se perspectivar um caminho virado para a solução e não para o problema. Coloca-o numa posição de motivar as possibilidades que se vislumbrem, ou melhor, você próprio coloca-se no estado de recursos que promove a criação de uma possibilidade. Porque você vai estar tão ali pensando no cenário positivo, né? Uma coisa ali construtiva e tal, que você acaba criando um recurso enorme de possibilidades positivas para você reagir, resolver aquilo dali, né? E muitos outros problemas que venham a surgir nesse nível. Pode emergir, então, em um cenário em que você decide criar a solução e não o problema mais adequado, né? Então, tudo isso é consequência de uma boa análise, né, e reflexão de tudo que está acontecendo. Avance mesmo perante a dificuldade e persista. Muitos são os exemplos que podemos retirar quando analisamos as pessoas bem-sucedidas. Essas pessoas demonstram uma característica que as define como persistentes. Perante a adversidade, manter o foco nos objetivos traçados, quando a grande maioria das pessoas existiria.
Eles avançam, mesmo sentindo os grandes obstáculos que encontram pelo caminho. Mantém os olhos na recompensa desejada. Tem uma perspectiva a longo prazo. Porque nós temos que ter sonhos pequenos, médios, grandes, metas pequenas, médias, grandes, perspectivas curtas, médias e longas, perspectivas de a curto, médio e longo prazo, né? Então, quando nós somos uma pessoa, a pessoa de sucesso, ela demonstra essas características, né? Que as define as persistentes. E hoje eu conheço uma palavra, hoje não, né? Faz tempo, mas que eu passei a conhecer na Mary Kay, que se chama resiliente, né? Eu conheci através da Suzana Strumelo, que ela falava assim para mim, como você é resiliente. E a palavra resiliente mesmo tipo um João Bobo, sabe? Vai, soca ele, ele cai e você volta, porque você é insistente. Soca ele, você volta, né? Soca ele, ele vai, né? E volta. Então, isso é a resiliência, é você não desistir, no caso do João Bobo, de ficar de pé, né? Mesmo todo mundo socando ele, empurrando e tal, não, ele quer ficar de pé. A meta dele é ficar de pé parado ali. Então, perante as adversidades, o que define uma pessoa de sucesso e uma pessoa de fracasso não é o que a pessoa de sucesso não teve desafio nenhum, tá? E a pessoa de fracasso, sim. Muitas vezes a pessoa de sucesso, 99% da pessoa de sucesso, ela teve muito mais desafios, milhões de vezes mais desafios do que a pessoa de fracasso. Só que a forma com que ela enxerga, a forma com que ela encara, a forma com que ela resolve, né, tudo isso, ou resolve enxergar e encarar, e mesmo passando pelo vale, como diz a Bíblia, né? Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu sei que tu estarás comigo, né? A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, nós sabemos que mesmo que a pessoa que é de sucesso, ela sabe que ela vai passar por picos e vales. Tem um livro até com esse nome, não é evangélico, mas é um livro muito bom de se ler, mesmo que ela passe pelos vales, logo ela vai vir um momento que ela vai estar lá no pico, né? Mas para ela estar no pico, ela tem que saber estar no vale. Ela tem que saber é, se movimentar e reagir naquele vale, né? Trabalhar, fazer produzir naquele vale, né? E para que na hora que ela esteja no pico também, aquilo não suba na cabeça dela e ela perca todo aquele trabalho quando ela estava lá no vale e ela se mantenha por muito pouco tempo no pico e na hora que ela estiver no vale ela não saiba mais levantar, ela não consiga, né? Então, eles avançam mesmo sentindo os grandes obstáculos, mesmo sentindo dores, dificuldades, desafios, né, que encontram pelo caminho. Mas eles mantêm os olhos fitados na recompensa desejada, na promessa entregue, na promessa para eles dada, no sonho, no real motivo, né? E nós temos que ter também a perspectiva, né? Os olhos fitados no a longo prazo, porque aquilo ali são momentos. Hoje mesmo eu perguntei para uma consultora que estava passando por uns desafios e ela falou, ela achou que era da gripe dela que ela pegou é, dengue e eu falei que não, ela falou que estava melhor, eu falei, que bom e tal, mas depois eu perguntei, e aquele desafio X, né? Como que tá? Ela falou, Rita, tá passando. Eu falei, ainda bem que tudo passa, né? Até as coisas boas passam, né? Então, a gente tem que saber que é por um momento, é por uma provação, é por um propósito, porque Deus permitiu aquilo ali para que você
aprenda a lidar lá na frente com coisas maiores que Ele pode te dar, né? Ele permitiu aquilo ali para que você cresça, para que você amadureça, para que você tenha mais capacidade e condições de receber coisas maiores, né, dele. Inúmeros são os motivos, né, para que a gente passa por isso, ou por erros próprios, né, porque a gente mesmo errou. Então, a gente tem que reconhecer, pedir perdão para quem tiver que pedir, pedir perdão para nós mesmos, pedir perdão para Deus, né, e ver aonde que errou para fazer, não fazer mais igual, né, mas ter o olhar lá na frente, naquilo que a gente quer alcançar e não desistir, né? Minha mãe falava que eu parecia que eu estava equilibrando o prato, assim, sabe? Aquele desequilíbrio de prato, assim. Mas a gente tem que equilibrar prato e, né, acorde um aqui, acorde outro aqui, resolve um problema aqui, outro ali, mas os nossos olhos, né, a nossa direção, o nosso caminho, o nosso andar tem que ser em direção àquilo que a gente quer conquistar, aquilo que a gente quer é, ter, né, adquirir para nossa família, e muitas vezes a gente precisa fazer inúmeras coisas para que aquilo aconteça, né? E aqui, ó, ao manter a resiliência diante das adversidades, você será capaz de navegar nas águas turbulentas da vida e sorrindo. Aqui eu coloquei um- uma foto que eu estava indo trabalhar de manhã. À noite era aniversário do meu filho, né? Nesse dia aqui, desse meu filho aqui, do mais novo, do mais velho, menor. E nesse dia aqui, eu não sei, eu não lembro agora para falar para vocês o que que aconteceu, mas aqui, ó, nessa segunda foto, aqui eu tirei a foto que eu estava descendo trabalhar, 8 horas da manhã, para eu trabalhar até umas 2 horas da tarde, para depois eu ir, porque ele queria que nós decorássemos a festinha dele, fizéssemos tudo, né? Isso tudo que foi eu e meu marido que nós fizemos, né? Eu imprimi umas coisas aqui para pôr, porque ele queria esse negócio aqui que é de um jogo de videogame. Então nós tivemos que fazer essas coisas aqui, vá meu marido se virar, eu e ele se virar para fazer, né? E só que do nada eu tive que ser internada, fui parar no hospital, tirar sangue, fazer uns exames e tudo mais, né? E o que eu tinha programado para aquele dia de eu trabalhar e botar um negócio, fazer alguma coisa urgente que eu tinha que fazer aqui para como diretora, né? É, eu não lembro se com 9 anos eu já era diretora nacional do Matheus, meu marido. É, mas eu acho que já tinha acabado de me formar, alguma coisa assim. E, e eu tive que parar no hospital, eu consegui ir para a casa da minha mãe, que aqui é a casa da minha mãe, né? Arrumar, já era umas 3, 4 horas da tarde, e nós conseguimos arrumar, né, tudo e fazer nós mesmos, né? E ter a festa dele de aniversário, né? Mas em nenhum momento eu desisti, eu, né, até tirei foto brincando aqui no hospital, né? Porque eu falei, tô aqui, mas daqui a pouco eu tô lá, né? É coisa que acontece, né? Aqui os amiguinhos dele, tudo, né? Aqui eu tinha dado um café empresarial de desafio para as minhas meninas e tal, num lugar super gostoso aqui em Itapeva. E daí dei desafio, muitas cumpriram, né? E daí o desafio o café foi dado na casa da minha mãe, na sala da casa da minha mãe, né? Porque a minha mãe não estava passando bem, eu não podia deixá-la sozinha e eu não tinha quem deixar com ela, não tinha cuidadora. E aqui do lado era o quarto dela, onde ela ficava, né? Então eu fiz nessa mesa aqui mesmo, né? Para elas entenderam. Então, por isso que eu brinco aqui, né? Um café empresarial e tal, num lugar legal. Daí eu coloquei aqui, ó, realizado, só que não, né? Por quê? Porque era aqui que eu tinha, aqui que eu podia fazer, eu não podia largar minha mãe sozinha, e aí a empresa Deus, família e carreira, né? O equilíbrio de prioridades. Mas mesmo assim, foi maravilhoso, foi super é, é,
construtivo, bom, né? E todas curtiram, e é aquilo que eu tinha para aquela hora, né? Então, é aquilo que nós fizemos, né? E a autorresponsabilidade é a crença de que você é o único responsável pela vida que tem levado. Sendo assim, é o único que pode mudá-la, pois é muito fácil de ti- é muito, pois é muito fácil de tirar a responsabilidade dos meus atos e comportamentos e colocar na mão de outro. Não existe coincidência, você está colhendo o que plantou, né? A gente não é obrigado a plantar, mas a colheita é obrigatória, né? Ela também é a certeza de que ninguém muda nada em ninguém, a autorresponsabilidade, tá, gente? Sem antes mudar a si mesmo. E para mudar a si mesmo, tem que se autoconhecer, conhecer seus medos e desafios, detectar suas crenças limitantes de infância, ou até mesmo traumas que sejam eles que fazem, é, sejam eles da fase adulta ou da infância, tudo o que te bloqueia ou o que te impulsiona. Conhecer seus reais sonhos, o que realmente te move, o que realmente te tira da zona de conforto, né? Isso tudo faz com que você conheça melhor e desenvolva, conheça melhor você, e desenvolva a autorresponsabilidade, tá? Assumir para si os próprios erros, os próprios não fazeres, né? Quando nós deixamos de fazer alguma coisa, quando nós não vamos atrás de novos clientes, de novas vendas, de novos inícios, né? De melhorar nosso casamento, de melhorar nossa amizade, de melhorar nosso ambiente de trabalho, né, de melhorar nossos números de vendas, de diretorado, do que seja, tá? Somos nós mesmos a culpados. Então, a autorresponsabilidade, isso aqui é muito sério e muito forte dentro de qualquer coisa que é relacionada à nossa vida, tá? Então, não adianta se culpar e reclamar de tudo e de todos. Paz, salário, trabalho, país, economia, governo, família, etc. Fiquem tranquilas, cada um tem exatamente aquilo que merece. Sabe por quê? Porque eu já vou falar no próximo coisa aqui. É, a gente não adianta ficar culpando tudo isso. Ah, porque eu não vendi na pandemia por causa disso daquilo, por causa da pandemia. Eu não ganhei dinheiro. Gente, a Mary Kay cresceu em 3 meses na pandemia. Em apenas 3 meses da pandemia, ela cresceu mais de 87% do que era para crescer o ano inteiro de 2020. Por quê? Porque nós fizemos de um limão uma limonada. Nós procuramos, em vez de ficar comprando a desculpa da pandemia, nós começamos a buscar soluções e situações para que nós pudéssemos, nós diretores, ajudar as nossas consultoras para que elas vendessem. Então, surgiu o treinamento do Zoom, nós fizemos Superando Limites, que é o nosso evento, né, de todo ano, pelo Zoom, né, pelo Zoom, fizemos Jantar das Estrelas pelo Zoom, nós fizemos treinamentos, nós tínhamos encontro todo dia, começou pelo Facebook, depois foi para o Zoom, né, de treinamento e capacitação e dicas de venda e tudo mais, para que para que todas pudessem, para que a gente pudesse aproveitar aquele tempo. Aulas de automaquiagem pelo Zoom, né, pelo Face e tal, e nós vendemos muito, tá? Então a gente tem que ficar tranquila, porque cada um tem exatamente aquilo que merece. Sabe por quê? Porque você é o único responsável pela vida que tem levado. Então, você tem tal coisa, se você está merecendo tal coisa, é porque você é o responsável daquilo. Você está exatamente onde você se colocou. A vida que você tem levado é mérito seu, seja ela pelas suas ações, conscientes ou inconscientes, pela qualidade do seu pensamento, comportamento e palavras, seja até mesmo pelas crenças que se permite ter, porque tem pessoas que gostam da situação de dó de mim. Ai, que dó de mim, tadinha de mim, não consigo vender, não consigo sair, não consigo ter amizade, ninguém quer comprar.
ninguém quer vender, ninguém quer ser consultora, ninguém gosta de mim. Ai, na minha cidade é difícil, Rê, ninguém paga. Será? Será mesmo? Então, tem pessoas que viviam indo pedir emprego para mim quando eu tinha o salão. E quando eu descobri Mary Kay, quando eu descobri que eu podia ser diretora, que eu podia ter um monte de Renatinha vendendo comigo, eu fui atrás de várias pessoas que vinham pedir emprego para mim. E pergunte se queriam. Não. Esses dias, uma consultora passou para mim o telefone de uma futura iniciada e não era dela, era outra pessoa. E daí eu, lógico que eu tento transformar, né, aquilo, é, e limão e limonada, né? Daí eu falei, ah, você conhece Mary Kay e tal, tal, tal? Não, não conheço, tal. Daí eu falei, se você, mas você não se interessa em vender e ser consultora e tal, mesmo sendo a pessoa certa e tal? Não, muito obrigada, eu trabalho. Tá bom. Eu olhei pra cara da Érica e falei, tá bom, nós duas não, né? Há 19 anos eu não trabalho, né? Não sei o que ela pensa que eu sou. Mas, por quê? Porque a pessoa, muitas vezes, ela quer só um emprego para dizer que está trabalhando, né? Ela não quer um trabalho de verdade. Apesar do nosso trabalho ser brincar de barba o dia inteiro, né? Todo dia, mas ela não quer um trabalho que dependa dela, do ganho dela. E o nosso trabalho é meritocracia, né? Nós ganhamos quanto nós trabalhamos. Nosso sonho não precisa ser fixo, não precisa ser CLT, né? Pode ser variável. É, Nós ganhamos, quanto mais nós trabalhamos, mais nós ganhamos, e, e nós ainda ganhamos prêmios, nós ganhamos prêmios, reconhecimentos da diretora, da empresa, né? Da empresa tem todo mês ou a cada 2 meses, tem a Consultora Estrela, que você pode resgatar seus prêmios a hora que você quiser, né? Juntar e tudo mais, né? Os autorresponsáveis constroem suas oportunidades, não perde tempo esperando por elas. E aqui eu coloquei duas fotos, uma delas é dessa senhorinha aqui, ó, com 93 anos, pleno frio que tava, ela aqui, ó, vendendo pão, tá? Indo lá no meu escritório, a cada 2, 3 dias, ela passava lá, assim, em dias alternados, a cada 2, 3 dias, não, 2 vezes por semana, porque ela fazia rotas diferentes, vendendo pão, tá? E eu vi ela viva esses dias, isso aqui já faz uns 10 anos, e eu vi ela viva esses dias, vendendo pão dela nas ruas por aí, tá? E com esse frio, e ela trabalhandinho, né? Daí qual que é a sua desculpa? E eu brinquei com ela, falei, posso tirar uma foto com a senhora para mostrar para minhas consultoras de 19 anos, 18 anos, ter preguiça de sair na rua para vender Mary Kay e nas casas? E aqui, ó, eu falo, colocando aqui, ó, constrói suas oportunidades, não perde tempo esperando por elas. Aqui é eu cuidando da minha mãe, não tinha quem cuidasse dela. Aqui nós estávamos na sala de televisão dela, que era onde ela mais gostava de ficar. Vocês podem ver que ela está com oxigênio aqui, tá? E eu tinha que fazer planejamento com a Vanessa, porque ela queria ser diretora. E nós havíamos marcado um café para fazer esse planejamento numa padaria legal aqui. E nós acabamos fazendo aqui, do lado da minha mãe, né? Junto dela aqui comigo, cuidando dela e fazendo esse planejamento aqui. Eu podia muito bem desmarcar com ela e falar: não, Vanessa, vamos desmarcar, vamos esperar minha mãe melhorar e tal. E daqui ela só foi para pior, tá? Aqui fiz o planejamento com ela aqui, daí daqui ela foi, uns dias depois ela foi para o hospital, a Vanessa foi fazer o segundo mês lá comigo, de DIC, né, planejamento dela, e ver como é que estavam os números dela lá no sofá do hospital, né, do lado da minha mãe, porque não é que eu estava sendo fria, mas eu estava sendo realista. Minha mãe estava ali, sendo cuidada, parei várias vezes para dar água para ela, para fazer as coisas dela e tal. Lá no hospital ela estava sendo cuidada, estava sendo tudo. Então, enquanto isso, vamos trabalhar, vamos vender para enfermeira, iniciar a enfermeira, vender para médica e tudo mais, e fazer o que tem que ser feito, né? Então, a gente tem que ter essas oportunidades
e ser responsável, ser autorresponsável para a gente construir as nossas oportunidades, não perder tempo esperando elas chegarem a hora certa, porque foi nessa situação aqui que eu fiz o meu período de nacionalado, que são quase 10 meses, indo com a minha mãe para o hospital, aqui Itapeva, Sorocaba, São Paulo, operando meu filho e tudo mais, e fazendo tudo que tem que ser feito, tá? Então, a gente tem que saber aonde você quer chegar para você poder não perder o foco e não deixar nada te distrair e fazer com que você é, pare. Eu poderia muito bem falar para ela não e tal, mas ela não teria sido diretora, ela não teria sido, né, não teria continuado e eu não teria me formado no nacional, tá? Mas o meu foco qual era? Me formar nacional, para minha mãe me ver nacional, subir no palco comigo nacional e eu poder ter mais tempo e qualidade de vida com ela, né? Então, são os segredos para ter um equilíbrio e inteligência emocional. É ter um equilíbrio de prioridades. Quando meu pai morreu, quando meu pai saiu daqui, foi para São Paulo, ficou 13 dias lá, morre, não morre na UTI. Claro que eu não estava iniciando enfermeira e nem fazendo planejamento, porque meu pai estava assim numa situação terrível, né? Então, o equilíbrio de prioridades. Quando nós falamos Deus, família e carreira, não é para ficar a semana inteira indo no culto, tarde e noite, como eu tinha uma pessoa que fazia isso, e só não trabalhava só não ia na igreja de manhã, mas de manhã ela ficava com o filho, porque é Deus, família e carreira, então ela não tinha horário para trabalhar, porque a Mary Kay falava isso, e não é. É o equilíbrio de prioridades. Como vocês sabem, pode ver sábado, raramente eu mando mensagem para vocês, só quando é véspera de fechamento, ou quando é fechamento, né, e tal. Quando mando à tarde, eu peço desculpa e tal. E por quê? Porque sábado à tarde, domingo é dia da minha família, é dia da igreja, né? Ontem eu fui no culto, um monte de gente me mandou mensagem, eu fui responder hoje, né? Porque eu estava no culto. Então, domingo, né, é dia de culto, dia de escola dominical, todo mundo sabe que eu trabalho com alunos de 0 a 2 anos, né, há quase 28 anos. Então, é o equilíbrio. Mas a hora que eu preciso estar na igreja, eu estou na igreja, a hora que eu preciso estar trabalhando, eu sou 200% Mary Kay, a hora que eu preciso estar com a minha família, eu estou com a minha família, entendeu? Então, é o equilíbrio disso, tá? E de tudo, né, como vocês viram aqui anterior. Ter um propósito, ter um sonho, ter um motivo pelo qual você vai acordar todos os dias, vai lutar, não vai dar, não vai ligar para os nãos que você receber, porque os nãos que você recebe, dependendo qual setor seja, você tem que entender que o não é para ela, não é para você, tá? Então, por isso que a gente tem que ter um propósito, um sonho, uma meta clara do que nós queremos. Eu quero um carro, eu quero uma casa assim, assim, assado, eu quero os móveis assim, assim, assado. Então, eu preciso trabalhar, eu preciso ser consultora, ganhar X por mês, vender tanto por dia, preciso ser diretora para ganhar tanto a mais por mês, para realizar esse sonho, preciso ganhar quanto por mês, preciso, né, trabalhar quanto para conquistar esse sonho aqui, em quanto tempo, qual o tempo plausível que a sua diretora vai ajudar você a fazer isso, tá? Confiar em si própria, ter uma autoconfiança, saber o que está falando, estudar o nosso material, estudar sobre os produtos, estudar para que pele é indicado aquilo dali, para você ficar craque naquilo dali, para você saber indicar e confiar, né, em si próprio ao indicar. Estudar sobre o nosso negócio, sobre a carreira, sobre os kits iniciais, sobre as vantagens da nova consultora, sobre as vantagens de você ter consultora, independente de você querer ser diretor ou não, para você saber falar, porque às vezes você perde situações por você não estar sabendo falar, por você ter dúvidas, e daí isso você passa, né, para a pessoa. Ter iniciativa, sabe? Não perder oportunidades, estar no banheiro de um shopping, puxa a conversa, nossa, que água gelada, não? Ai, com esse frio, nossa, que batom, que bonito você tá, Mary Kay, né? Sabe, você tá numa fila, né? Aproveita aquela oportunidade na fila do banco, do mercado, né? Então, ter iniciativa de puxar assunto,
de atrair as pessoas para você, de se tornar conhecida, de se tornar vista, de ver pessoas, né? Tanto hoje na rede social quanto, né, no presencial, né? Ter iniciativas de fazer determinadas coisas que você acha que vai melhorar as suas vendas e tudo mais. Declarar guerra à procrastinação. O que é procrastinação? É deixar para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Ah, eu tô com preguiça, hoje está aqui quase 1 grau, então eu vou ficar aqui em casa, não vou descer no escritório, né? Não, mas os meus objetivos, os meus sonhos são muito maiores do que esse frio, né? Então, bora para a rua, vamos esquentar esse corpo, né? Alimentar o seu entusiasmo. Como que a gente alimenta o nosso entusiasmo? Entusiasmo quer dizer Deus dentro de nós. Então, nós alimentamos o nosso entusiasmo é, é, ouvindo a palavra, né? Ouvindo louvores, ouvindo pregações, lendo a Bíblia, pedindo para Deus falar com você. Então, nessa hora, a gente alimenta o nosso entusiasmo, o nosso Deus dentro de nós, nós orando, né? Criando uma intimidade com Deus, né? Pedindo para que Ele venha a liderar o nosso negócio, para que Ele esteja à frente, para que Ele esteja entre nós e as nossas clientes, as nossas futuras iniciadas, que ele possa estar abrindo o coração de cada um que está à nossa frente para falar através de nós, né? E também alimentando de forma, formando o nosso cartaz de metas, né? Nosso cartaz de sonhos. Ah, eu quero casar, eu quero ter uma casa assim, assim, assado, desenhar, procurar em revistas, assim, né? Em sites, e imprimir a casa que você quer, como você quer, né? O corpo que você quer, colocar ali de uma forma que você veja, que você não perca essa meta, o carro que você quer, coisas a curto, médio, longo prazo, barato, médio, caro, né? E formar esse cartaz de metas num lugar que você todo dia você veja e você se alimente daquilo e não esqueça o porquê que você está levantando com essa geada de 1 grau aí e saindo para a rua, né? E levantando a trabalhar, que te move a não ficar mais um pouco na cama e a levantar e trabalhar, né? Mesmo você não vendo possibilidade, mesmo você achando que todo mundo não está querendo, né? E ali a gente vê a passagem de Pedro ali jogando a rede no mar a noite inteira e não conseguiu pegar nenhum peixe. Então, o mar estava revolto, eles não conseguiam pegar peixe, eles não pegaram, e o peixe era o sustento deles. Quando eles desistiram, Deus, Jesus aparece e fala para Pedro jogar as redes ao mar. E ele questiona. Jesus fala: Jesus, nós jogamos a noite inteira, nós não conseguimos, nós não pescamos nada, não tem peixe. E ele fala: Pedro, joga a rede ao mar. E Pedro, mesmo assim, fala, tá, eu vou jogar, mas não tem peixe. Mas Deus mandou, então eu vou obedecer, né? E ele jogou com fé. E a palavra de Deus fala que os peixes pulavam para dentro do barco, além das redes ficarem pesadas ao ponto de quase virar o barco deles, de tanto peixe. Os peixes pulavam para dentro do barco, né? E Deus poderia só fazer com que eles pulassem para dentro, mas Jesus preferiu que eles fizessem a parte deles, jogassem a rede ao mar mais uma vez do que eles estavam jogando, que eles haviam jogado, para que eles fizessem, mostrando para nós que nós temos que fazer a nossa parte, né? É, ir atrás, mesmo recebendo não, próxima, né? Vamos de novo, não vendendo, não iniciando, e vamos lá, porque uma hora essa rede vai vir cheia, mesmo que ela venha um peixinho de cada vez, mas ela vai vir cheia, ela vai encher esse barco, né? Eu não comecei com 100, 200 consultoras, eu comecei com uma consultora, e ali foi.
né? Formando a minha unidade, depois formando as minhas diretoras descendentes, a minha área nacional, né? Então, e uma hora aquilo se enche, então a gente precisa ter fé também, a gente precisa ter entusiasmo, não deixar isso, os nãos, os fracassos esmorecerem, né? E ser persistentes, né? Criar empatia. Criar empatia diz respeito àquilo que eu falei, saber o que está acontecendo com os outros, saber o que está acontecendo com o próximo, por que que ela está reagindo assim. Então, quando nós criamos essa empatia, nós sabemos resolver melhor os problemas, sabemos reverter melhor as situações, os nãos, né? E transformar esses nãos em sims, tá? Ter disciplina, trabalhar todos os dias, falar com pessoas todos os dias, ligar para as pessoas todos os dias, né? Falar de Mary Kay para as pessoas, para várias pessoas todos os dias, novas, pedir novas indicações todos os dias, né? Trabalhar, né? Fazendo sessão, pedindo indicação, né? E fazendo skin analyzer e postando todos os dias, né? Tendo essa disciplina e a resiliência, que é a maior delas, porque você pode ter a disciplina, você pode ter empatia, você pode ter o entusiasmo, você pode ter iniciativa, você pode confiar em si própria, você pode ter um propósito, você pode ter o seu equilíbrio de prioridades, mas se você não for resiliente, você não chega a lugar nenhum, porque a resiliência faz a gente não desistir nunca. O meu pai tinha uma frase que ele falava assim: filha, vamos resolver então o que está acontecendo, vamos ver o que dá para a gente fazer, porque para tudo a gente dá um jeito, menos para a morte. Enquanto o juiz não apitar o jogo, a gente não pode desistir. E a gente nunca pode dizer, eu não sei se eu nunca tentei. A gente tem que tentar. E tentar não é só uma vez ou duas, é tentar, 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 tentar. Se você vê que você não consegue mesmo, né? Vamos supor, montar num cavalo e galopar e não cair de cima, daí você desiste. Mas enquanto você não tentar por várias vezes, não treinar, não procurar saber o que tem que ser feito, não procurar saber o que você está errando, o que você não está conseguindo, procurar aprender com quem já percorreu esse caminho e percorre de verdade, né? E pedir humildemente para que as pessoas se ensinem, né? E saber aceitar os conselhos dos mais velhos, de quem está mais tempo no negócio e tal, você não vai conseguir. Então, para isso, a gente precisa de muita resiliência, porque paulada a gente vai levar, rasteira a gente vai levar, facada a gente vai levar, traição a gente vai receber. Mas o que importa mais são os nossos motivos, os nossos sonhos, os nossos propósitos, por que que a gente está fazendo aquilo ali. Então, para isso, a gente precisa ter essa palavrinha aí, resiliência. Não importa como está a sua vida hoje, o que importa é como você vai se colocar nela, como autor ou como espectador. Porque continuar sendo a mesma pessoa de sempre, se eu posso ser alguém muito melhor, né? É uma pergunta que a gente pode é, refletir, né? Aqui em cima eu coloquei, né? Não importa como está a sua vida hoje. Então, você não pode olhar para como você está hoje. Olha a foto de cima de mim com a Anitta Guerra. Olha o tamanho que eu estava. Foi o primeiro seminário que eu fui aqui, tá? Aquele lá que eu estava naquela festa com ela, acho que foi o segundo. É o primeiro seminário, né? Quase 140 quilos, e tirando essa foto com ela, né? Então, não importa como estava minha vida. Eu era uma cabeleireira, né? A nacional número um do mundo do meu lado, americana, não sabia falar com ela, né? Mas eu fiz sinal assim que eu queria tirar uma foto com ela. E não importa como você vai, como está hoje, né? Se você tem dinheiro, se você não tem, se você sabe se vestir, se você não sabe, né? O que importa é como você vai se colocar na sua vida.
como autor, você vai escrever a sua própria história, ou você vai ficar como espectador, vendo os outros escreverem e contarem as histórias de sucesso deles? Porque continuar sendo a mesma pessoa de sempre, por que continuar sendo a mesma pessoa de sempre se eu posso ser alguém muito melhor? E aqui está eu, no primeiro mês de qualificação de nacional, que são 10 meses, com ela se despedindo no almoço dela lá em São Paulo, se despedindo como nacional, porque ela já se aposentou, e nós tivemos, ela nos deu um almoço lá em São Paulo, despedida, e eu estava no primeiro mês de qualificação como nacional, né? Então era NIC que chama, e aqui foi o primeiro seminário, eu descendo da limusine, né? Que eu estava no primeiro seminário, como no seminário que eu subi como nacional, no meu debide nacional oficial de São Paulo, né? E o que é sucesso para você? O sucesso é muito relativo, né? Sucesso para muitos pode estar só sempre com a família, a saúde da família inteira, você ter um teto, você ter um sapato para vestir, você ter um trabalho digno, você ter um chuveiro para você tomar banho, você ter uma casa de milhões, você ter um carro de milhões, você ter uma empresa, você ser um milionário. Então, vários são os motivos, né? Vários são os significados de sucesso para cada um. Então, tudo isso é muito relativo. Mas aqui, para mim, tá os meus motivos, né? O que significa sucesso para mim, que são os meus filhos, né? O Matheus estava bem pequenininho aqui, o Alexandre, a minha mãe estava viva aqui na época ainda, eu estar podendo cuidar dela, estar com ela, né? O tempo inteiro que Mary Kay permitiu isso. Muitas pessoas vêm para Mary Kay para poderem ser mães em tempo integral. Eu vim para Mary Kay para poder ser filha em tempo mais integral, porque o salão não me permitia isso. Aqui está eu com meu marido no jantar de Dia dos Namorados, né? Que também é meu motivo. Aqui, com as atitudes positivas, nenhum mal poderá vencer, mas com as atitudes negativas, todo bem poderá fracassar. Isso é uma frase da senhora Mary Kay Ash. Aqui é eu na minha classinha, né, com os meus aluninhos, mas aqui era um sábado, tá? E eu estava lá em Atibaia, no evento chamado Poder Vermelho, tá? Com as minhas futuras diretoras, né, em treinamento, que nós estávamos há 3 dias lá em Atibaia, no hotel. E Atibaia é tipo umas 8 horas aqui, ainda tem que passar por dentro de São Paulo. E à noite, nesse mesmo dia, eu tinha que estar no Dia das Mães, porque era um sábado, no Dia das Mães, que era do encontro das crianças da nossa igreja, tá? Que tem a escola dominical, que tem a classinha, mas durante a semana, toda quarta-feira, tem o Dia das Mães, né? Tem a encontro das crianças, quinta-feira da UPA, que é dos adolescentes, e sábado é da mocidade. E eu tinha que estar aqui, porque eu prometi para ele que eu estaria aqui, né? Então, foi o tempo, eu vim voando com as meninas de carro, foi o tempo de eu chegar em casa e só tirar essa roupa e pus uma calça e tal para estar com ele aqui nesse Dia das Mães. Olha lá, mamãe, eu te amo. E tinha os corações aqui, cada um escrito, né, pelos seus filhos. E eu cheguei meia hora antes disso aqui. E no domingo seguinte eu estava cumprindo com a minha obrigação dentro da igreja de dar aula para os meus aluninhos, né? E aqui está a é, os sonhos só se tornam realidade quando pagamos o preço. Mary Kay Ash. Então, aqui era o meu sonho de se tornar nacional, né? O motivo era para eu poder estar com eles. O motivo era eu poder ter a minha família perto de mim, né? Poder ser filha e tudo mais. Poder estar com ele no Dia das Mães, poder ser professora, né? E também trabalhar fora. Mas o meu sonho era me tornar nacional, né? E aqui está, de um lado, uma parte das minhas diretoras, essa escada, todas de branco, e daí tinha uma outra escadaria aqui desse lado também, que estava o restante das minhas diretoras,
Eu, a Cíntia, meu marido, o Alexandre, meu filho mais velho, meu pequenininho não foi nesse dia, não podia por causa da idade dele, a minha nora, Karen, e aqui foi o momento que meu marido estava falando umas palavras para mim, ó, pode ver que eu estou com um buquê amarelo nos braços, de verdade, que eu tenho ele seco lá no meu escritório até agora, né? E aqui eu descendo do palco, porque eu me formei em fevereiro de 2016, mas eu subi no palco do seminário, né, em, em, em janeiro de 2017. E aqui foi uma foto que eu tirei com o presidente Álvaro Polanco, né, na época. E, e aqui foi a hora que o Álvaro Polanco, quem conheceu ele, ele anunciou a Mary Kay do Brasil, apresenta ao mundo de Itapeva para Itapeva, São Paulo, a mais nova diretora nacional, Renata Marto. E era o meu sonho ouvir ele falar meu nome, né? Ele gritar. E foi a maior gritaria das meninas aqui em cima, da Cíntia e tudo mais, né? E foi a hora que eu levantei as mãos, fechei os olhos e agradeci a Deus por esse momento, né? Que estava se realizando. E esse treinamento aqui está escrito música que era para pôr uma música, né? Mas essa história tem um outro segredo, tem outros começos e recomeços. Um sim muito maior que me foi dado lá atrás, porque aqui eu dei, quando eu me tornei diretora, decidi fazer a caminhada de ser nacional, eu disse sim não só para mim, mas para muitas famílias que vieram a viver de Mary Kay por causa do meu sim, né? E aqui eu conto um sim muito maior que me foi dado lá atrás. Um deles, eu ainda estava no ventre da minha mãe, na menopausa, e ela era prima irmã do meu pai. E não era para eu ter nascido, ela perdeu três filhos, né? E quando ela entrou na menopausa, ela engravidou de mim, mas Deus me quis aqui nessa terra, né? Então foi o primeiro sim. Ele já tinha um propósito comigo. Um dos outros sims que recebi de Deus e no qual também eu me dei foi aos meus 19 anos, no auge da minha juventude, quando eu sofri um acidente, fiquei tetraplégica, acidente de carro, eu não podia mover nada do pescoço para baixo e os médicos todos me desenganaram, falaram que eu nunca mais ia andar na vida. E eu teimei e falei que eu conhecia um Deus que era capaz de muito mais, que era capaz de me colocar de pé, que foi Ele que me fez, que foi Ele que me deu a vida, e era Ele que ia fazer eu continuar dessa forma, e que eu não ia ficar assim. E, resumindo, em um ano eu estava dando meus primeiros passos. Eu comecei a me arrastar, engatinhar, né, ficar de joelho. Em um ano eu comecei a dar meus primeiros passos e hoje eu sou uma pessoa normal, né, sem sequela nenhuma, tá? E é, e aqui para concluir eu falo para vocês, toda pessoa de sucesso enfrenta muitos desafios. De fato, a postura em relação aos problemas e às adversidades é um dos principais fatores que fazem com que as pessoas sejam bem-sucedidas. Todos os desafios que encontramos devem ser transformados em escadas, em trampolins, por meio das quais deveremos subir para alcançar nossos objetivos, para então triunfarmos. Mary Kay Ash. Então, nós temos que fazer desses desafios, desses motivos que vêm para nos fazer parar, fazer deles trampolins para a nossa vida, escadas, para que a gente possa aprender com eles, crescer com eles e não deixar se abater, porque os médicos falavam que eu nunca ia andar, mas nunca ninguém ouviu isso da minha boca, nunca ninguém me viu chorando. E eu só tinha certeza que eu ia sair dali, que eu ia voltar a andar. E esse sim me trouxe aqui, de pé, né, liderando todos vocês, conseguindo montar a minha família, criando a minha família, tendo os meus filhos, criando a minha área nacional e
dando continuidade aos projetos, aos propósitos que Deus colocou na minha vida. Então, que vocês possam levar essa frase aqui com vocês, esse treinamento com vocês, no coração de vocês, para toda a vida de vocês, né? Que vocês possam gravar isso no coração de vocês, que vocês são únicos responsáveis pelo sucesso ou pelo insucesso de vocês, que a autorresponsabilidade e a resiliência de vocês gritem muito mais alto do que qualquer desafio, do que qualquer problema que vocês venham enfrentar. E que vocês tenham no coração de vocês que, acima de tudo, nós temos um Pai, um Deus que não dorme, que vigia, que está ali, cuidando de nós o tempo inteiro. Que por mais que uma mãe venha desamparar um filho, que por mais que uma mãe esqueça do seu filho, Deus nunca esquecerá de nós, nunca esquecerá de você. Ele sabe todas as coisas, ele sabe o que é melhor para nós, e ele já tem o nosso futuro gravado na palma das mãos dele. Ele te conhece antes do ventre da sua mãe, e ele tem preparado todos os seus dias. Basta você abrir a porta para ele, deixar que ele entre no seu coração. Na palavra de Deus fala que batei-vos e abri-se-vos-á. Quando Deus bate a porta, ele é um Deus educado. Ele não vai entrando, mas ele bate a porta. Ele pergunta se ele pode entrar e fazer morada na sua casa. E eu garanto para vocês, por experiência própria, que quando nós cremos nesse Deus, nós aceitamos Ele como o único Senhor e Salvador da nossa vida. Nós não deixamos de ter desafios. Pelo contrário, podemos ter até ainda mais, mas nós enxergamos desafios de maneira diferente e toda tempestade, toda tribulação fica muito mais fácil de você passar por ela. E a senhora Mary Kay Ash, ela era da Igreja Batista, e eu creio que ela deve ter escrito essa frase aqui, pensando nisso também, né? Que toda pessoa de sucesso enfrenta muitos desafios. De fato, a postura em relação aos problemas e às adversidades é um dos principais fatores que fazem com que as pessoas sejam bem-sucedidas. A postura com relação aos problemas e adversidades, de quando nós temos um Deus e quando nós cremos nesse Deus, elas se tornam diferentes. Não que as adversidades e os desafios vão mudar, mas a forma com que a gente vai enxergar cada um deles e lidar com cada um deles que vão fazer com que nós transformemos eles em situações e desafios muito menores e mais fáceis de ser ludibriados do que quando nós não temos. E vão nos tornar pessoas ainda mais bem-sucedidas. Todos os desafios que encontramos devem ser transformados em escadas. E a gente tem que enxergar eles como forma de que Deus está nos trabalhando, está nos moldando, está nos lapidando, como eu fiz naquele evento, com aquele diamante que eu dei para cada um de vocês, para que a gente tenha um brilho cada vez ainda muito maior nas nossas vidas, por meio das quais deveremos subir, né, as escadas, deixar que Deus nos apare, que Deus nos lapide, para que nós possamos alcançar através dele e dos nossos esforços, não esperando o que ele prepare, mas dos esforços diários, pequenos, médios ou grandes, de todos os dias, com muita disciplina, paciência e resiliência, para então, e fé, para então triunfarmos. Que Deus abençoe cada uma de vocês, que Deus possa ter falado ao coração de vocês, não seja somente na área profissional, mas na área pessoal, familiar, em todos os desafios da vida de vocês. Que vocês possam meditar nessa noite sobre isso, no que eu falei, no que vocês estão fazendo ou deixando de fazer. Se vocês estão sendo persistentes, estão tendo disciplina, estão tendo fé, já convidaram Deus para vir fazer parte da sua vida, do seu coração, do seu negócio, ser o seu sócio no seu negócio, né? Que vocês possam estar refletindo, né? Conversando,
colocando a sua família do seu lado, junto no seu negócio, né? Fazendo com que eles trabalhem junto com vocês, orem junto com vocês, né? Façam tudo junto com vocês. E quando nós envolvemos a nossa família no nosso negócio, fica tudo mais fácil, fica tudo mais leve, porque todos colaboram junto com a gente. Então, meninas, que vocês possam gravar verdadeiramente isso no coração de vocês. Que vocês possam um dia, dependendo de eu estar aqui ou não, vocês possam um dia poder lembrar desse treinamento e, e pensar, se eu estiver aqui, vocês agradecerem ainda a mim, agradecerem não, porque não é obrigado a agradecer, mas vocês poderem chegar e contar para mim, aquele treinamento daquele dia fez diferença na minha vida, porque mudou meu casamento, mudou a relação com os meus filhos, mudou a relação com os meus pais, né? Porque eu vejo de tudo hoje em dia, né? E mudou a relação do meu negócio, né? Seja ele Mary Kay ou não, mas e se eu não tiver aqui, que eu seja lembrada dessa forma, né? Com amor e que eu, de uma forma ou de outra, eu possa ter feito diferença na vida de vocês, tá bom? Beijo, fique com Deus e vamos aí para um fechamento maravilhoso que falta aí pouquíssimos dias para a gente acabar. Amo vocês. Tchau, Rê. Beijo. Tchau. Gratidão pela vida. Tchau, tchau, beijo, boa noite. Beijo. Se alguém tira foto, posta lá e me marca, tá bom? Beijo. Tchau.